Vamos para essa área aqui de anotações. Então, a gente consegue fazer qualquer tipo de anotações, medidas, ângulos, conseguimos colocar texto, analisar essa lesão apical aqui em relação ao volume, à área, eu consigo delimitar o canal, né, o nervo, o canal da mandíbula, e aqui eu também consigo delimitar a raiz do canal, tá? Então, a gente consegue fazer inúmeras coisas aqui. Então, primeiro, vamos fazer uma medida. Então, por exemplo, eu quero fazer uma medida nessa área aqui. Então, eu quero fazer uma medida desse dente aqui que eu vou extrair e eu colocar o implante, certo? Ou desse sítio ósseo que seria o meu implante. Primeiro, eu vou alinhar esse possível implante aqui. Então, eu vou colocar dessa forma, pra gente fazer uma medida correta, né? Então, eu vou fazer uma medida aqui, preciso alinhar certinho. Então, tá. Eu fiz o implante aqui, de acordo com esse, pré-planejamento, né, de implante, de acordo com esse enceramento, e agora eu quero fazer a medida desse sítio ósseo. Então, eu venho aqui, a medida, e nessa vista coronal é onde eu consigo ver melhor detalhe. Melhor detalhe do que? Do meu sentido vestibulolingual, tá? E da minha altura. Então, eu vou fazer dois tipos aqui de medidas. Deseleciona, que aí eu tenho aqui a minha medida de altura e a minha medida aqui de espessura nessa região. Concorda comigo que se eu mudo, ó, de inclinação, vai mudar também a minha medida. Então, por exemplo, eu posso fazer uma medida anatômica, que é desse sítio ósseo, ou eu posso fazer uma medida diretamente, né, no pré-planejamento que eu já tinha feito aqui desse possível implante, tá? Então, tudo vai depender da inclinação, de como você faz a medida. E da região também. Então, essa região eu tenho essa medida. Se eu for um pouquinho mais para distal ou um pouquinho mais para mesial, eu vou ter outra medida. Então, é muito importante a gente selecionar corretamente onde a gente acha, né, que pode ser implantado o implante. Não adianta a gente fazer uma medida, por exemplo, aqui mais para mesial, que, ó, tá muito próximo desse dente. Então, essa medida, ela não vai ser de importância pra gente, né? Então, eu selecionei aqui mais ou menos uma região que dê, né, para uma coroa. Então, tudo isso depende da posição protética aqui favorável desse caso, tá bom? Então, as medidas, gente, a gente precisa fazer sempre, depende aqui do caso. Então, depende do seu paciente, depende da região, tá? Não adianta a gente fazer medida totalmente distorcida. Então, eu fiz aqui uma medida, vou fazer de novo aqui uma coisa. Quando a gente faz a medida, ó, percebe que e a gente mexe pra lá e pra cá, ela some, ela ainda tá aqui, tá? Ó, achei. Mas se você for mais pra mesial, mais pra distal, mudar de localização, ela vai se perder. Então, é legal, a gente faz a medida e... Cadê? Aqui. E aí, eu quero salvar essa medida. Eu consigo, ó, salvar com essa captura aqui. Então, eu vou salvar e vai aparecer aqui depois para mim, ó, essa imagem. Eu posso tirar também as linhas, mas quando você tira a linha, você tira também as medidas. Então, para não tirar, ó,
um bug aqui da. Para eu não tirar as medidas, eu vou vir aqui, ó, e eu vou tirar essas linhas por hora. E aí, ó, eu faço de novo a captura e olha só, eu tenho a minha captura com as minhas medidas. Aí eu volto aqui no 3D. Legal. Então, eu fiz essa medida aqui no modo explorador. Depois, mais pra frente, nos próximos vídeos, eu vou falar sobre as medidas de implante e as outras aulas, tá? Mas, a princípio, a gente também consegue fazer medidas aqui. O que é legal é que eu consigo também colocar. Deixa eu ver aqui, a medida foi. Vou fazer aqui de novo. Eu consigo também, ó, colocar a região. Então, vou colocar aqui, região 25. Consigo também alterar essa cor, então não gostei dessa cor. Aqui embaixo tem tudo que a gente fez e dá para também excluir. Então, por exemplo, ó, aqui eu fiz região 25, eu posso alterar a cor, vou colocar esse primeiro aqui. E eu vou fazer de novo essa medida. É só clicar de um lado, depois do outro, e ele mostra a medida, tá? Aqui, e aí, de novo, clicar na reguinha, e aí eu venho aqui, ó, e faço 2 cliques, superior até inferior aqui. Olha como mudou. E aí, eu também faço um print, né? Uma fotografia dessa região. Tá, legal, mas eu vi que tem uma lesão ali e eu quero delimitar essa lesão. Como que eu faço? Ou eu quero saber os limites dessa lesão, ou o tamanho dessa lesão. Aqui a gente tem algumas ferramentas pra gente simplesmente ó, só colocar aqui, e aí eu tenho mais ou menos um, uma noção de dimensão, ó, de zero, volume 0,101 centímetros cúbicos, e aí tem o desvio padrão, né? E eu também consigo, vou excluir, eu também consigo ver a área, ó, a área de 28,88 milímetros. Mas a gente sabe que é muito, é uma estimativa, né? Essa ferramenta aqui, você vai delimitar a lesão desde o começo. Então, por exemplo, deixa eu voltar aqui a minha linha para me ajudar. Então, por exemplo, eu quero delimitar essa lesão do início ao fim. Então, eu começo aqui. E aí, eu vou delimitando com essa ferramenta aqui. Ó, ela tá começando aqui, 2 cliques, e ele vai mostrando aqui a minha delimitação. E eu vou pra cima agora, tá? Porque eu vou delimitar essa lesão, ó. Então, eu tenho que ficar fazendo manual mesmo, delimitando até acabar a lesão. Então, essa é uma ferramenta que, para mim, ela se aproxima mais do real. Então, é muito bom a gente já ter a noção do volume de enxerto que eu vou precisar, no caso, né, utilizando essa ferramenta.
Então, eu tô delimitando aqui no axial, porque eu acho mais fácil, né? Pela forma da lesão. Aqui tá quase acabando. Pronto, delimitei tudo e ele vai criar, ó. Ele criou a lesão, ó, delimitou a lesão pra mim. Então, aqui, ó, ele é mais fidedigno a essa lesão. Ele tem, então, tem um volume de 0,169 centímetros cúbicos e uma área de 21 milímetros. Se aproxima da que a gente já tinha feito, né? Mas eu acredito que essa seja mais fidedigna. Todas essas aqui ficam, tudo que a gente faz de anotação fica aqui. Se quiser excluir, é só selecionar o que você quer excluir e clicar aqui no lixo, tá? Eu não vou excluir esses aqui, que foram as medidas que a gente fez. Essa era aqui eu vou excluir, ó, porque a área deu, ó, 28, bem diferente do que a gente fez acima, né? Então, eu vou excluir essa daqui. Tá? Então, tudo que a gente fizer, por exemplo, eu não quero ver essas anotações agora, é só clicar aqui no olhinho, ó, ele tira todas as anotações. Se eu quiser ver de novo, eu mostro aqui minhas anotações. Vamos agora, como não é uma mandíbula, então eu não consigo delimitar o nervo, né? Vamos utilizar essa de desenhar raiz do canal. Então, o que é legal também é que a gente precisa colocar esse, vamos usar outro dente. A gente precisa deixar no longo eixo de alguma raiz, né? Porque a gente precisa delimitar, apicar uma coronal. Ah, essa última aqui tá legal. Não adianta a gente fazer de uma forma que não consiga ver o longo eixo, tá? Então, por isso que a gente precisa sempre utilizar as duas vistas, tá? Pra gente conseguir ver, ó, ó, todo o conduto. Então, eu venho aqui, ó, desenhar a raiz do canal e eu vou desenhando, ó, essa raiz. Vou chegar aqui até a câmera. Ou se quiser, eu preciso fazer a odontometria. Então, vem aqui até a cúspide. No caso aqui, foi até a cúspide palatal. Ó, 20,3. Então, eu consigo fazer uma odontometria aqui com a tomografia. Olha lá que bonitinho, tá? Eu vou voltar aqui. Então, ó, mais uma vez, eu não quero ver esse canal. Eu venho aqui e desativo o olhinho. E eu consigo também, ó, esqueci, salvar, né? Fazer um print dessa região aqui que a gente fez, desse canalzinho. Então, eu vou e faço um print. Ah, o que é legal também, não é porque eu fiz nesse corte coronal que não vai aparecer nos outros cortes. Então, também aparece. Só que, por que que aparece assim, né? Não contíguo, né? Não contínuo, no caso. Porque a gente precisa, ó, tentar colocar no mesmo plano, tentar angular essa raiz, e às vezes não dá, né? A raiz, ela não é reta, né? Então, a gente às vezes não consegue, ó, colocar em todo, no longo eixo total dela, tá? Mas já ajuda, né, a visualizar.
e fazer essa ondotometria. Vamos lá, então, para a próxima ferramenta. Agora tem a renderização 3D, né? Que é basicamente todas essas ferramentas aqui são da reconstrução 3D. No próximo vídeo a gente vai falar mais sobre